Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nós hoje vamos falar do dimensionamento à flexão simples de vigas de concreto armado, né? Então, finalmente a gente chegou na parte prática que a nossa primeira unidade almeja. Nesse nosso primeiro contato com esse dimensionamento à flexão, nós vamos tratar apenas do cálculo da armadura simples, né? Tá bom? Apenas da armadura simples. Mas aí o que vem a ser essa armadura simples? Se vocês imaginarem o projeto, né, o cálculo, a flexão dessa viga de concreto armado biapoiada que eu apresento aí, com essa carga distribuída sobre a viga, né, uniformemente distribuída, vocês sabem que a seção mais solicitada é a flexão, né, é a seção central. Né? A seção central é a seção mais solicitada à flexão. Então, com os momentos fletores positivos, atuando nessa seção central aqui, o banzo superior da nossa viga vai ficar comprimido e a parte inferior da nossa viga vai ficar tracionada e portanto, eu coloco ali uma armadura para fazer o equilíbrio da nossa seção. Portanto, eu vou dispor no bordo inferior, ao longo do comprimento da nossa viga, eu vou dispor ali uma armadura que é para fazer o equilíbrio de momento interno na nossa seção transversal de concreto armado. Quem vai ser esse momento fletor que vai atuar na nossa viga? Bom, se eu admitir um modelo estático simples de viga biapoiada, como eu estou mostrando aí, o nosso momento fletor solicitante de cálculo no meio do vão vai ser a carga de cálculo vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Como é que vocês vão obter as ações de cálculo que atuam na estrutura de vocês? Bom, a gente já viu em tópicos anteriores, quando nos referimos às combinações de ações, né? Mas aqui no dimensionamento à flexão, o que eu pretendo é que esse momento fletor solicitante de cálculo, o momento fletor solicitante de cálculo no estado limite último à flexão, ele tem que ser menor ou igual ao momento fletor resistente de cálculo, né? Ao momento fletor resistente de cálculo. Essa é uma condição em que eu vou garantir segurança na minha estrutura. Tudo bem? Então, continuando, uma vez que eu sei, eu tenho aqui um corte no meio da viga, mostrando a seção transversal para vocês, e aí eu sei que o momento fletor atuante naquela seção é MD, como está aí, o momento fletor atuante de cálculo, nesse caso aqui positivo, ou seja, ele comprime em cima e traciona embaixo. E aí aqui eu vou apresentar para vocês algumas definições. Primeiro, o D' que está sendo apresentado aqui, ó, é a distância do centroide das armaduras que você vai dispor lá no banzo tracionado. Então, a distância do centroide das armaduras até a face inferior da nossa viga, né? A face inferior. A distância do centroide das armaduras até o bordo superior da nossa viga, a gente chama de altura útil, né? A altura útil da nossa viga. E aí, como a nossa seção é retangular, ela tem uma largura constante que eu chamo de BW. Essas barrinhas que eu desenhei aqui embaixo, né? A seção transversal das armaduras que a gente vai colocar na face inferior da nossa viga, elas têm ali, elas compõem uma área total de aço que eu chamo de AS. AS, a área total de aço que eu tenho no banzo inferior. Então, dependendo das condições de ductilidade que eu tiver nessa seção transversal, eu posso dispor apenas uma armadura inferior tracionada. E aí, quando eu caio nessa situação, eu digo que estou utilizando apenas uma armadura simples. Eventualmente, quando a peça vai ser montada lá na obra, vão ser colocadas algumas barrinhas aqui, né, na face superior da viga, que é apenas para facilitar a montagem dos estribos e tudo mais. Tudo bem? Na sequência, eu desenhei aqui do lado direito da nossa seção transversal, eu desenhei o diagrama de deformações ao longo da nossa altura. Então, como o momento fletor é positivo,
Na nossa linha neutra, que eu marquei aqui com essa linha tracejada, pontilhada, aliás, na nossa linha neutra, as deformações são nulas. E aí, à medida que eu me afasto da linha neutra, as deformações vão crescendo linearmente. Por quê? Porque eu adotei a hipótese de Bernoulli, né, de que a seção transversal permanece plana após a deformação. Tudo que está à direita da nossa seção significa uma deformação de encurtamento, né? Ou seja, o concreto está sofrendo compressão. E tudo que está à esquerda dessa linha significa que o concreto está sofrendo alongamento e portanto, submetido a tração. Então, aqui em cima, no bordo superior da nossa viga, eu vou ter uma deformação genérica no concreto, que eu chamei de εc. Ela pode assumir qualquer valor, desde que não supere ali o εcu, né, que é a deformação última que o concreto sofre na nossa flexão. Né? É uma das hipóteses que a gente tem lá da flexão simples. E aqui no aço, no centroide das nossas armaduras, eu tenho uma deformação na minha barra que é εs. Né? Se essa deformação for maior do que a de escoamento do aço, significa que o meu aço escoou. Se ela for menor, significa que o meu aço ainda está no regime elástico linear, ou seja, o aço ainda obedece lá a nossa lei de Hooke, né? A famosa lei de Hooke. Bom, vamos voltar nossa atenção aqui para o banzo superior comprimido da nossa viga. Como a gente já viu em aulas anteriores, eu teria aqui o diagrama parábola-retângulo do nosso concreto, ou seja, à medida que as deformações crescem, a tensão no meu concreto também cresce. E aí, quando o meu concreto atingisse uma deformação de 2 por 1000, ele iniciaria ali, ele estaria entrando ali no nosso patamar de plastificação do nosso concreto até a deformação última de 3,5 por 1000. Só que a princípio eu não sei que deformação é essa. E outra, o processo de trabalho lá do equilíbrio, usando o diagrama parábola-retângulo, né, para a compressão do concreto, ele é mais trabalhoso. Então, o que é que a gente faz? A gente admite, segundo a norma, que aquele diagrama parábola-retângulo ele é equivalente a um diagrama retangular de tensões de compressão. Para os concretos do grupo 1, e imaginando que vocês vão dimensionar seções retangulares, em que a largura do banzo comprimido não varia, né, quando medido paralelamente à linha neutra, à medida que se afasta desta, né? Então, a tensão que a gente tem no concreto vale 0,85 do FCD. 0,85 do FCD. Não é isso? Tudo bem? Seguindo a nossa ideia, a altura do a profundidade, né? A profundidade do nosso bloco retangular de tensões é 0,8 da profundidade da linha neutra, né? Isso é feito de forma que a nossa força resultante de compressão no concreto, calculada por meio do diagrama retangular, seja equivalente ao que você teria se você estivesse utilizando o diagrama parábola-retângulo. E outra, a posição relativa da nossa força resultante de compressão no concreto, calculada usando o diagrama retangular ou o diagrama parábola-retângulo, a posição relativa dela em relação ao bordo superior não deve ser diferente, né? Então, embora eu esteja fazendo uma simplificação de cálculo, do ponto de vista da nossa segurança estrutural, eu não vou ter uma alteração significativa no momento fletor resistente da minha peça por adotar essa simplificação. Então, vejam só, uma vez que eu admiti então esse bloco retangular de tensões no meu concreto, eu consigo calcular quem é a minha força resultante de compressão no concreto. Basta eu calcular o volume daquele paralelepípedo, né, que eu mostrei lá na aula anterior, vejam na apostila do professor Sérgio Bastos. Então vejam só, na nossa armadura eu tenho uma área de aço AS total. Essa armadura sofreu uma deformação εs, e se
essa deformação for menor do que a de escoamento, então significa que a tensão no meu aço é o módulo de elasticidade vezes a deformação, porque obedece à lei de Hooke. No entanto, se a deformação no aço for maior do que a de escoamento, então a tensão que o meu aço vai sofrer vai ser a de escoamento. Então, como é que eu calculo a força de tração na minha armadura? Basta eu pegar a tensão na minha armadura e multiplicar pela área de aço que eu tenho. Certo? Então, aqui vocês veem duas forças internas que estão atuando na sua seção de maneira a equilibrar ela com relação à atuação do momento fletor solicitante, né? Então, o momento fletor solicitante é um esforço interno que está comprimido em cima e tracionando embaixo. Portanto, eu tenho uma resultante de compressão no bordo superior e uma resultante de tração no bordo inferior. Vejam aí que vocês, usando a regrinha da mão direita, vocês vão ver que esse binário, né, da força de tração na armadura e a força de compressão no concreto, eles estão provocando um momento no mesmo sentido do momento fletor solicitante, ou seja, eles são equivalentes, né? O braço de alavanca, né, desse nosso binário, entre a força de tração da armadura e a força de compressão no concreto, a gente vai chamar de Z, certo? Z. Quem vai ser o nosso Z? Eu coloquei aqui, ó, que ele vai ser a altura útil da nossa viga, menos 0,4 de x. Por que 0,4 de x? Porque seria a distância da nossa força, né, resultante de compressão no concreto até o bordo superior. Professor, como assim? Bom, lembrem que essa força resultante, ela tem que estar posicionada no centroide do nosso elemento volumétrico, aí, né, o nosso paralelepípedo, né, o nosso paralelepípedo de tensões. Então, como é um paralelepípedo regular, então significa que a nossa força de compressão no concreto está posicionada na metade da altura desse bloco retangular de tensões. Como o nosso bloco retangular de tensões tem uma altura igual a 0,8, então significa que se a força de compressão no concreto está posicionada na metade, então essa distância dessa força até o bordo superior seria de 0,4 da profundidade da linha neutra, né? 0,4 de x. Então, vocês vão de concordar comigo, então, que o braço de alavanca entre a força de compressão no concreto e a força de tração no aço vai ser D menos 0,4 de x. Continuando, vamos fazer agora o equilíbrio. Vamos fazer agora o equilíbrio da nossa seção com os esforços com as resultantes internas que eu mostrei, né? Ou seja, olhando para esse carinha aqui, o diagrama com as tensões no concreto e a resultante no aço. Então vejam só, como eu estou dimensionando uma viga à flexão simples, eu sei que, por ser flexão simples, não existe nenhum esforço normal, interno ali associado, né? Não existe um esforço axial. Se não existe esforço axial, então significa que, se eu somar essa força de compressão no concreto com essa força de tração no aço, somar eles vetorialmente, então essa resultante tem que dar zero. Por quê? Porque não existe um esforço de tração nem de compressão no meu elemento estrutural, né? Não existe nenhum esforço axial de compressão ou de tração. A minha viga está submetida a flexão simples. Não confundam o esforço axial com os esforços de compressão no concreto e o esforço de tração no aço. Tá bom? Então, se eu somar a minha força de tração no aço com a minha força de compressão no concreto, eu vou obter um valor nulo, né? Eu estou me referindo à soma vetorial. Portanto, numericamente falando, a minha força de tração na minha armadura deve ser igual à minha força de compressão no concreto. Espero que vocês tenham compreendido isso. Seguindo aqui o nosso baile, vamos fazer agora o equilíbrio de momentos. Então vejam só. Por meio de um artifício aqui, e vocês vão perceber já já por que eu vou fazer isso,
eu quero fazer o equilíbrio de momentos em relação ao centroide das armaduras. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero eliminar essa variável que eu não conheço de todas as demais variáveis. Ou seja, eu quero arrumar uma equação, né, uma equação de equilíbrio que possa definir para mim quem é a posição da minha linha neutra, certo? E eu não vou descobrir quem é essa posição da linha neutra se eu tiver mais de uma variável envolvida do meu problema. Então, eu vou jogar fora essa variável da força de tração na minha armadura, fazendo equilíbrio de momentos dessa nossa peça, dessa nossa seção, em relação ao centroide das armaduras. Então, vejam só, o momento que a força Fc provoca em relação a esse ponto é Fc vezes Z, girando no sentido horário, né? Ou seja, no sentido do momento fletor solicitante de cálculo. Quem é o momento provocado pela força de tração na armadura em relação ao centroide das armaduras? Zero. Por quê? Porque o braço de alavanca é nulo. Então, vocês chegam nessa equação aqui, ó. O momento provocado pela força de compressão no concreto vezes o braço de alavanca tem que ser igual ao momento fletor solicitante, porque deve haver uma equivalência estática. Se eu estou aplicando um momento fletor solicitante na minha seção e esse momento gerou uma força de compressão no concreto e uma força de tração no aço, então os momentos provocados por essas duas forças em relação a um determinado ponto ali tem que ser igual ao momento fletor solicitante. É uma equivalência estática simples. Então, continuando, vamos definir então quem é a posição da minha linha neutra. Para definir isso, eu vou ter que definir para vocês então quem é a força de compressão no concreto. Quem é a força de compressão no concreto? Vai ser a tensão que eu tenho no concreto, 0,85 do FCD, vezes a largura do banzo comprimido, né? Vezes a profundidade do bloco retangular de tensões, 0,8 da linha neutra. Ou seja, no fundo aqui eu estou calculando o volume daquele nosso paralelepípedo, né? Do nosso diagrama retangular de tensões. E o nosso braço de alavanca que a gente já viu anteriormente, né? O braço de alavanca entre a força de compressão e a força de tração na armadura. Bom, vejam só. Se eu voltar para aquela nossa equação de equilíbrio dos momentos, né? Ou seja, a força de compressão no concreto vezes o braço de alavanca é equivalente de maneira estática ao momento fletor solicitante de cálculo. Então, quem é a minha força de compressão no concreto? Definimos no slide anterior. Quem é o braço de alavanca? Também definimos no slide anterior. Substituindo a força de compressão no concreto e o braço de alavanca, vocês vão chegar nessa equação aí, né? E aí, rearranjando essa equação, nós chegamos numa equação de segundo grau com relação à variável x, que é a nossa profundidade da linha neutra. Aí aqui eu tenho um ponto a fazer, uma observação, que é o seguinte. Quando a gente está fazendo um dimensionamento, né? Quando nós estamos fazendo um dimensionamento, eu sei qual a resistência do concreto que eu estou utilizando, eu sei eu conheço a geometria da minha viga, eu sei quem é o momento fletor solicitante, né? Então, vou marcar aqui nessa equação o que é que eu conheço e o que eu não conheço. Então, eu sei quem é a largura da minha viga, eu sei quem é a resistência de cálculo que eu vou adotar para o meu concreto, eu posso estimar de maneira aproximada quem é a altura útil da minha viga, ou seja, a distância do centroide das armaduras até o bordo superior comprimido. E, pela análise estrutural e também pelas combinações de ações, eu sei quem é o meu momento fletor solicitante. Então, nessa equação aqui, ó, a única coisa que eu não conheço é a posição da linha neutra. A posição da linha neutra. Então, percebam que essa equação, olhando pelo ponto de vista da nossa variável x, né, a profundidade da linha neutra, ela é uma equação do segundo grau. Aí vocês voltem lá para o ensino médio
que a gente vai usar a famosa fórmula de Bhaskara para determinar quem é o valor do x, né? Lembrem lá do x1 e x2 lá pela fórmula de Bhaskara, né? Determina o delta, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, x1 menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, né? x1 e x2. Essas duas soluções da fórmula de Bhaskara estão aí apresentadas, né? Tanto aqui tem o sinal de mais, como aqui tem o sinal de menos. Só que vejam só, eu tenho duas soluções para um problema que fisicamente falando, só tem uma solução. Matematicamente ele tem duas, mas fisicamente ele só tem uma. Então, como é que eu vou saber qual das duas soluções é a verdadeira, né? É a que satisfaz as minhas condições físicas? Bom, vamos avaliar aqui, ó. Essa solução que tem o sinal de mais, ela vai fazer com que a linha neutra da nossa seção transversal caia fora da seção transversal, ou seja, ela vai fazer com que o x seja maior do que a altura da seção. E no domínio 2 e no domínio 3, né, no domínio 2 e 3 de deformação, e também no domínio 4, até um certo limite, a linha neutra está posicionada dentro da seção transversal, ou seja, o x é menor do que a altura da seção. Portanto, essa nossa primeira solução, usando o sinal positivo aqui, ó, ela é descartável. E aí, portanto, a equação que a gente usa a solução que a gente usa para o x é a que apresenta o sinal de menos aqui, ó. Essa solução com o sinal de menos vai fazer com que a linha neutra esteja dentro da seção transversal e, portanto, satisfaça a nossa condição física e de que a gente está trabalhando no domínio 2 ou no domínio 3 de deformações. Então, uma vez que você determinou a posição da linha neutra, basicamente seu problema se encerrou. Por quê? Você sabe que o braço de alavanca é a altura útil menos 0,4 da posição da linha neutra. Ou seja, uma vez que você determinou x, você sabe quem é o braço de alavanca entre a força de compressão no concreto e a força de tração no aço. Então, para você chegar na área de aço que você vai precisar da sua viga, é um pulo muito rápido. Por quê? Basta você utilizar aí o equilíbrio de momentos na sua seção, só que agora fazendo o seu ponto de equilíbrio ficar lá na resultante de compressão no concreto. Ou seja, a minha força de tração no aço vezes o braço de alavanca em relação à resultante de compressão no concreto tem que ser igual ao momento fletor solicitante. Só que quem é a minha força no aço? Bom, eu já mostrei lá no início que é a área de aço vezes a tensão no aço. A princípio, vocês podem perguntar o seguinte: professor, mas eu não sei quem é a tensão no aço. Não sei quem é a tensão no aço. É só a gente criar uma hipótese simples. Se a gente está trabalhando no domínio 2 ou no domínio 3, se vocês olharem os diagramas as deformações que você tem no aço, nesses dois domínios, né, no domínio 2 e domínio 3, você vai ver que essas deformações são maiores do que a de escoamento do aço. Portanto, o aço já escoou. Então, se o aço já escoou, significa que a minha tensão no aço é igual à tensão de escoamento de cálculo, né? A resistência ao escoamento da minha armadura, né? A resistência ao escoamento da minha armadura. Então, isolando nessa equação a minha área de aço, a gente chega aqui, a área de aço que eu vou precisar, né, a armadura simples que eu vou precisar lá no bordo inferior, vai ser o meu momento fletor solicitante dividido pelo braço de alavanca e dividido pela resistência de cálculo do aço que eu estou utilizando para a nossa armadura. Comumente, quando a gente está fazendo dimensionamento à flexão de vigas, as armaduras longitudinais, ou seja, as armaduras que combatem que resistem ao momento fletor solicitante, são compostas em aço CA50, né? Aço CA50. Então, essa tensão de escoamento que vocês estão vendo aí, com seu valor de cálculo, fica igual a 43,48 kN por centímetro
quadrado, correto? Então vejam só, por essa equação vocês vão reparar de maneira rápida que quanto maior o meu momento fletor solicitante, maior a minha área de aço, imaginando a mesma viga, né? Mas, professor, mas você não disse que o valor de Z muda, né? O valor de Z muda com a variação do momento fletor. Por quê? Porque se o momento fletor muda, a posição da linha neutra muda e, consequentemente, o Z também muda. Mas aí vocês vão perceber ao longo dos exercícios que uma variação significativa no momento fletor, ela não reflete em uma variação significativa no braço de alavanca. Não reflete. Então, se eu dobrar o meu momento fletor solicitante, não significa que o meu braço de alavanca vai crescer ou diminuir na mesma proporção. Portanto, de maneira geral, esse Z, ele tem valores médios ali que variam em torno de 0,8 a 0,9 da altura útil da nossa viga. 0,8 a 0,9 da altura útil da nossa viga. Certo? Então, quanto maior o momento fletor solicitante, maior a área de aço da armadura simples da nossa viga. Vamos agora tratar das fórmulas adimensionais para o cálculo da armadura. Então, tudo que eu desenvolvi antes com vocês, para o cálculo da posição da linha neutra, para o cálculo do braço de alavanca e para o cálculo da área de aço, pode ser feito de maneira adimensional, ou seja, de maneira que as variáveis de interesse do meu problema, como a geometria e a resistência do concreto, não interfiram quando eu for fazer cálculos manuais, né? Professor, como assim não interfiram? Significa que eu posso criar planilhas, tabelas com variáveis adimensionais que possam servir para qualquer tipo de seção transversal e para qualquer concreto pertencente ao grupo 1. Então, aquela equação de equilíbrio que eu apresentei para vocês nos slides anteriores, né? A equação de equilíbrio do momento, tá aqui ela. Essa equação de equilíbrio aqui, ela pode ser rearranjada se eu dividir todo mundo aí por D ao quadrado, ou seja, a altura útil da seção ao quadrado. Então, se eu dividir todo mundo aqui por D ao quadrado, e passar esse carinha aqui, dividindo o nosso momento fletor solicitante, eu vou obter a seguinte equação. Esse primeiro termo que vocês estão vendo aqui, ó, x sobre d, a gente já viu em aulas anteriores, né? É a posição relativa da nossa linha neutra em relação ao braço a altura útil da nossa viga, correto? A gente, nas aulas anteriores, chama isso aqui de Kx, ou seja, uma variável adimensional da profundidade da nossa linha neutra em relação à altura útil da nossa viga. Esse outro número aqui, se vocês fizerem a análise dimensional dele, vocês vão ver que ele não tem unidades, ou seja, ele é uma grandeza adimensional. Portanto, por ser uma grandeza adimensional, a gente vai dar o seguinte nome a ele, ó, KMD. Por que KMD? O K porque, para vocês relembrarem que quando eu criar uma constante com esse nome K, é porque significa que é uma grandeza adimensional. O M é porque se refere a uma grandeza adimensional proporcional ao momento fletor solicitante. E o D porque esse momento fletor solicitante, ele possui ali o seu valor de cálculo. Vamos deixar mais claro isso, né? Oficializar. O meu KMD vai ser o meu momento fletor de cálculo solicitante, dividido pela largura da seção retangular, vezes a altura útil ao quadrado, vezes FCD. O meu Kx, que eu já defini em aulas anteriores, vai ser o x sobre o D. E o Kz vai ser o braço de alavanca,
dividido pela altura útil da seção transversal. Esse caso é uma variável nova para vocês, ou seja, eu vou tratar o braço de alavanca entre a força de compressão no concreto e a força de tração no aço, também por meio de uma grandeza adimensional, em relação à altura útil da nossa viga. Então, resolvendo aquela equação de segundo grau com esses termos adimensionais, vocês vão encontrar a solução da nossa equação em termos do Kx, né? Já que a equação de segundo grau ela é em termos da variável Kx. Então, essa equação aqui, ó, lembra que ela teria aqui duas soluções, a com sinal de mais e a com sinal de menos, né? Só que aqui tem o sinal de mais, levaria o Kx a um valor maior do que 1, ou seja, a linha neutra fora da seção. Então, não teria sentido físico. E aí, uma vez calculado o nosso Kx, a gente pode determinar, então, quem é a minha área de aço. Vejam que da equação anterior que eu apresentei para vocês, lá, antes da gente tratar das variáveis adimensionais, aqui no lugar desse Kz vezes D, era o meu braço de alavanca. Então, o meu Kz é igual a Z sobre D. Ou seja, eu apenas substituí aqui o meu Z por Kz vezes D, né? Só fiz uma permuta para que a gente possa utilizar essas variáveis adimensionais. Com relação à hipótese que a gente fez para as peças trabalhando no domínio 2 ou domínio 3, ou seja, a gente admitiu que as armaduras iriam sofrer escoamento, eu tenho que fazer aí uma pequena verificação. Então, ou seja, eu tenho que garantir que que essa nossa seção transversal realmente esteja trabalhando no domínio 2 ou no domínio 3. E aí eu tenho que lembrar também que, além de verificar que a minha peça esteja trabalhando no domínio 2 ou 3, eu tenho que evitar de qualquer maneira que a minha seção transversal trabalhe no domínio 4 ou que a profundidade da linha neutra seja maior do que 0,45 da altura útil, por causa daquele critério de ductilidade que nós discutimos em aulas anteriores. Então, vejam só. Para os concretos do grupo 1, imaginando ali que eu esteja trabalhando no domínio 3, a minha posição da linha neutra não pode ser maior do que 0,45 do D, ou seja, meu Kx, que é a variável adimensional, não pode ser maior do que, em termos numéricos, não pode ser maior do que 0,45. Isso pensando nos concretos do grupo 1. Mas aí como é que eu vou saber se a minha peça está no domínio 2 ou no domínio 3? Basta vocês lembrarem a divisão entre domínios que eu apresentei nas aulas anteriores. Então, o Kx limite entre o domínio 2 e o domínio 3, e que a gente viu nas aulas, nos vídeos anteriores, foi definido por essa equação aí, né? Por meio de uma semelhança de triângulos, precisamente por causa desse triângulo aqui, ó, com esse diagrama de deformações. Então, utilizando semelhança de triângulo, eu determinei que o Kx, ou seja, a profundidade da minha linha neutra em relação à altura útil, na situação limite de passar para o domínio 2 para o domínio 3, foi definido por essa equação e, considerando os concretos do grupo 1, né, dava aí um Kx limite do domínio 2 para o domínio 3 igual a 0,259. Então, vamos tornar isso um pouco mais prático. Vejam só. Se vocês estão projetando uma viga e o Kx for menor do que 0,259, significa que a sua seção transversal está trabalhando no domínio 2. O que é que caracteriza o domínio 2? O meu aço, a minha armadura tem uma deformação excessiva e o meu concreto tem uma deformação menor do que a de esmagamento, né? A deformação última é de 3,5 por mil. Se, no entanto, o seu Kx for maior do que 0,259 e menor do que 0,45,
significa que você está trabalhando nessa parte aqui do domínio 3. Deixa eu pegar aqui outra caneta. Significa que você está trabalhando nessa porção aqui do domínio 3. O que é que caracteriza o domínio 3? Bom, o seu concreto sofre esmagamento com a deformação de 3,5 por mil e o seu aço sofre escoamento, só que ele não tem ali o alongamento excessivo dele, né? Na situação limite você teria uma deformação de 10 por mil e na outra situação limite você teria uma deformação no aço aqui que seria maior do que a de escoamento da nossa armadura. Se, no entanto, o seu Kx for maior do que... pegar outra caneta. Se o seu Kx for maior do que 0,45, então significa que ou você está nessa parte aqui do domínio 3, ou você já entrou no domínio 4, né? Que é pior ainda. E aí, quando essa situação ocorrer, nós vamos utilizar o que a gente chama de armadura dupla, né? Que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, o nosso cálculo com armadura simples, ele só vai acontecer se a minha seção transversal se comportar ou no domínio 2 ou no domínio 3. Se a minha seção entrar no domínio 4, aí eu tenho que tomar providências para que essa linha neutra suba em relação à seção, e aí eu tenho um comportamento dúctil. Então, era isso que eu tinha para tratar com vocês nessa nossa aula. Confesso que o vídeo ficou um pouco longo, mas não tinha como eu particionar mais esse vídeo, né? O assunto ele está muito fechado, né? Não tem como eu particionar mais. Então, fiquem com Deus e abraço, se cuidem.